Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs da comunidade do Reino e aos demais que acessarem a este estudo. O estudo da nossa escola bíblica deste domingo, 10 de maio, é sobre o livro do profeta Ageu. Ageu foi o próprio autor desse livro. Ele foi escrito no ano de 520 a.C. e ele profetizou em Jerusalém após o retorno do exílio, após o povo retornar para Jerusalém, é que Ageu fez suas profecias. E esse livro ele tem duas mensagens que podemos dizer que são duas mensagens central. A primeira é uma mensagem de motivação para os líderes e demais judeus, em especial aqueles que retornaram do exílio babilônico. Motivação essa voltada para a reedificação do templo. E a segunda mensagem é uma mensagem messiânica, apontando para Jesus que viria anos depois. O significado do nome Ageu é festa, festivo. Nós conhecemos na Bíblia algumas festas como Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E talvez por Ageu ter nascido em um dia que talvez estivesse acontecendo uma dessas festas, é que seus pais colocaram esse nome. Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento, ficando atrás somente do livro do profeta Obadias, o qual nós já estudamos. E também é o primeiro de 3 livros pós-exílicos no Antigo Testamento. Os outros 2 são Zacarias e Malaquias, próximos livros a serem estudados. E para entendermos a mensagem do livro de Ageu, se faz necessário fazer uma relação com os livros de Isaías, Jeremias e Esdras. Ageu foi o profeta levantado por Deus exclusivamente para motivar, animar ou reanimar seu povo na construção do templo em Jerusalém, após se cumprir o período do exílio babilônico. Ageu pode ter sido um daqueles poucos exilados que, ao retornar para repovoar Jerusalém, se lembrasse do templo de Salomão, aquele belíssimo templo que foi destruído pelo exército de Nabucodonosor no ano de 586. Sendo assim, Ageu teria entre 70 e 80 anos de idade quando foi levantado por Deus como profeta. Há muitos anos antes, o profeta Isaías já profetizava a respeito de um rei chamado Ciro, o qual Deus escolheria e o levantaria com grande poder para dominar as nações. E esse rei seria aquele que iria encerrar o período de cativeiro do povo de Israel. Nós podemos comprovar no capítulo 45 do profeta Isaías. Então, com a decadência do Império Babilônico e a ascensão do Império Medo-Persa, Ciro, o rei da Pérsia, tomou conhecimento das profecias contidas nos livros dos profetas Isaías e Jeremias. E nesses escritos dizia que o cativeiro do povo de Israel seria por um período de 70 anos. Então, no ano de 538, o próprio Ciro promulgou um decreto permitindo aos judeus exilados o retorno para a pátria amada, a fim de reconstruir a cidade de Jerusalém e reedificar o templo do Senhor, cumprindo assim as profecias ditas pelos profetas Isaías e Jeremias.
Então, desta feita, um primeiro grupo de aproximadamente 50 mil judeus retornaram do exílio babilônico, sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, conforme nós vemos e está registrado no livro de Esdras, nos capítulos 1 e 2. Então, quando o povo retornou para Jerusalém, esses 500 judeus, eles chegaram e visualizaram a destruição da cidade, principalmente a situação do templo, que outrora era um templo belíssimo, um templo magnífico, e agora se encontrava em ruínas. E em meio a muita comoção e expectativa, eles realizaram um grande trabalho e conseguiram levantar os alicerces do templo e o altar para oferecer sacrifícios a Deus. Isso aconteceu no ano de 536, 2 anos após eles terem chegado em Jerusalém. Então, quando eles chegaram, que iniciaram a reconstrução, que viram os alicerces prontos, que viram o altar do Senhor pronto, eles se alegraram. Eles cantaram júbilos, cantaram louvores ao Senhor, usando os seus instrumentos, trombetas, saltérios. Esdras, ele nos diz que eles cantavam, louvavam, celebravam ao Senhor com grande júbilo. Muitos sacerdotes, levitas, chefes dos pais, pessoas já idosas, essas pessoas que, esses mais velhos que viram o primeiro templo construído por Salomão, e agora eles estavam diante do início de um novo templo, e eles choraram muito, choraram de alegria, talvez de emoção, por estarem tendo a oportunidade, vendo a possibilidade de retornarem a adorar a Deus no templo. E diz também que ali, entre eles, haviam muitos jovens, e aquelas pessoas, uns cantavam, outros choravam, a ponto daquelas vozes se misturarem, de maneira que não dava para discernir se as vozes, a diferença entre vozes de alegria e vozes de choro. Tanto que ouviam essas vozes de muito longe. Era realmente um momento de muita alegria, de adoração ao Senhor. Era realmente um momento de realização para aquele povo, principalmente para os mais velhos, que passaram 70 anos no exílio, deixaram sua pátria e viveram escravizados por 70 anos em uma outra terra. E esse povo lá no cativeiro, eles não podiam mais adorar a Deus. Eles não podiam mais colocar em prática aquilo que eles aprenderam, o costume deles. Eles não podiam mais, porque estavam no exílio, estavam escravizados. E eles sentiam saudades de Jerusalém, sentiam falta do templo para adorar. O Salmo 137, ele relata justamente esse momento em que o povo se encontrava no cativeiro. Diz do versículo 1 ao 4, diz que eles estavam junto aos rios da Babilônia, eles se assentaram, eles choraram, eles lembraram de Sião, lembravam de Jerusalém, e eles penduraram suas harpas nos salgueiros que havia no meio daquela cidade onde eles estavam.
Diz assim: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram pediam que nós os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Eles não podiam mais adorar o Senhor, eles não podiam mais oferecer sacrifício a Deus, eles não tinham mais aquela alegria de estarem no templo adorando, porque eles estavam cativos na Babilônia. Então eles se angustiavam, eles sentiam tristeza. O Salmo diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Ah, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Eles diziam que não tinham mais alegria, não tinham mais prazer. Até porque eles entendiam que o templo era o único lugar em que deveria se cultuar ao Senhor, que deveria oferecer sacrifício, culto, louvores a Deus. Então, como eles estavam distantes, estavam em outra terra onde não tinha o templo, como eles poderiam adorar ao Senhor daquela forma? Então, quando eles chegaram, irmãos, em Jerusalém para reedificar o templo, eles começaram a enfrentar grandes dificuldades, grandes desafios. E um dos grandes desafios que eles enfrentaram é que surgiu um povo, o que restou do povo samaritano do antigo reino do norte. Esse povo sempre fez oposição ao povo de Israel, do reino do sul. E esse povo tentou convencer Zorobabel a participar também da reconstrução do templo. Mas Zorobabel sabiamente, ele não aceitou aquela aliança. E nós podemos dizer que seria uma falsa aliança, pois aquele povo sempre foi um povo pagão, um povo que sempre adorou outros deuses. Como é que agora eles querem se juntar ao povo de Deus para reedificar o templo de adoração do único Deus verdadeiro? Zorobabel, ele teve sabedoria, discernimento para não aceitar aquela aliança. Então esse povo, insatisfeitos com a recusa de Zorobabel, eles elaboraram uma carta e foram até o rei Artaxerxes. E eles pediam nessa carta o embargo da construção do templo. E também acusaram os judeus. Eles alegaram ao rei que se os judeus conseguissem reconstruir o templo, restaurar aquela cidade, eles não pagariam os tributos, eles não iriam pagar os impostos devidos ao rei. Então o rei acatou aquele pedido e suspendeu as atividades relacionadas à construção do templo. E a obra do Senhor ficou paralisada por aproximadamente 16 anos. Esdras relata ainda que esses povos inimigos do povo de Israel, esses samaritanos, juntamente com outros povos de nações vizinhas, porque eles haviam se misturados, o intuito desse povo era frustrar os planos do povo de Israel com relação à construção do templo. Mas na verdade esse plano não era simplesmente um plano do povo de Israel. Esse era um plano do próprio Deus. Deus havia feito esse planejamento, que o povo iria passar apenas 70 anos no cativeiro e depois iria retornar, iria reedificar aquele templo para adoração a Ele próprio. Esdras diz mais, que esse povo se opôs. Esse povo foi oposição durante o reinado de Ciro
de Dario e de Artaxerxes. E eu digo mais, segundo a palavra de Deus, essa oposição durou por muito tempo. Notemos que 500 anos depois, há um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E naquele encontro, durante aquela conversa, aquela mulher indaga a Jesus dizendo: como podes tu, judeu, falar comigo, que sou a mulher samaritana? Tu não sabes que não há paz entre essas duas nações? Tu não sabes que judeu não se comunica com samaritano? Então notemos que essa oposição durou por muito tempo. Então foi nesse contexto histórico, no ano de 520, no segundo ano do reinado de Dario, que Deus levanta o profeta Ageu, acompanhado de outro profeta mais jovem, chamado Zacarias, e juntos conclamaram a Zorobabel, a Josué e ao povo para continuarem com a obra de reconstrução do templo. E 4 anos depois, a estrutura física do templo foi concluída. Continuaremos no próximo vídeo.